Muito bem, amados, graça e paz a todos. Alegria poder estar aqui novamente com os irmãos. Ontem foi uma noite muito abençoada, onde a palavra de Deus ela vem mudar e transformar a nossa condição. A palavra de Deus não vai ser pregada a partir de agora, ok? Ela já vem sendo pregada desde o começo desse culto. A palavra foi ministrada através de canções. Nessas canções há muitas declarações que são bíblicas da palavra, tiradas de lá. E outras são inspirações, dadas a Deus, a alguns poetas, para que eles pudessem transmitir a verdade do Evangelho através de uma canção. Se vocês ouviram essa última canção que foi cantada agora na hora da oferta, ela fala sobre a poderosa graça, uma graça transformadora, a graça que pode tirar uma pessoa de sua pior condição e transformar a sua vida. É por causa dessa graça que nós estamos aqui. Nenhum de nós acordou um dia muito bonzinho e resolveu agora servir a Deus. Não, nós fomos alcançados por essa graça. Esse amor perdoador do Senhor alcançou a mim e a você. E por causa dessa graça, nós estamos aqui essa noite, por causa do amor de Deus, que foi revelado em Jesus, ali na cruz do Calvário, onde Ele, por mim e por você, entregou a sua vida. Então, por isso, por esse grande amor, é que eu posso me levantar hoje e cantar louvores a Ele nesse lugar. Não é por nós, não é porque somos bons, é porque Ele é bom. É porque o amor dele nos constrange, nos conduz. É esse amor tão maravilhoso que nós não podemos deixar de louvar. Nós devemos louvar ao Senhor todos os dias, por causa do amor de Deus sobre nós, com essa consciência viva de que o amor do Senhor nos conduz em uma vida de vitória, para o lugar da vontade de Deus. É por isso que quando nós nos colocamos diante da palavra, eu costumo dizer: Senhor, nos leva a um lugar de confronto. Eu quero conhecer a Tua vontade, eu quero andar debaixo da Tua proteção, porque existe um lugar muito seguro para andar, chama-se debaixo da vontade de Deus. Quando você tem essa direção, quando você caminha por princípios da palavra, você pode ter certeza que as coisas irão bem na sua vida. Você não tem medo, você não toma susto, você não é surpreendido, porque você está caminhando na palavra de Deus e é o lugar seguro para estar. Um dia eu ouvi um conselho de um homem maduro na fé, e ele dizia assim para mim: filho, faça sempre o que é certo, porque mesmo que não dê certo, não vai dar errado. E aquilo foi um ensinamento para mim, para que eu possa andar sempre com o meu coração leve no Senhor, sabendo que a minha vida tem sido conduzida por Ele, por Sua palavra. Pastor Bruno falou sobre um homem que declarou não crer mais em Jesus, que abandonou a sua fé, e foi perguntado a ele o que ele podia fazer. Isso pode ser perguntado a nós. E o que nós podemos fazer? Declarar a palavra. Nós não temos nenhuma outra coisa além do que declarar a palavra. Sempre que vocês se depararem com situações onde talvez vocês não tenham a resposta certa ou não saibam exatamente o que dizer, declarem a palavra, porque a palavra de Deus é o princípio da sabedoria, e o Senhor vai usar você como um instrumento para alcançar o coração daquela pessoa, e não vai ser a sua retórica, nem a sua apologética desenvolvida com muitos argumentos teológicos. É a palavra de Deus que vai tocar o coração daquela pessoa. Uma vez o apóstolo Paulo disse que o evangelho que ele pregava não consistia em palavras persuasivas de sabedoria, mas no poder de Deus. E o poder de Deus está quando nós declaramos a palavra. Seja qual for a circunstância, declare a palavra de Deus. Esteja sempre com ela a ponta da sua língua,
para dar resposta a quem quer que seja, a respeito da sua fé, declare a palavra. Ontem à noite, no final da ministração, eu contei uma história e queria só relembrá-la aqui rapidamente, de um pastor que contou, alguns aqui estavam ontem, outros não. O pastor contou que numa pregação, ele fez o apelo, e um homem que estava sentado numa cadeira de rodas desceu da cadeira e veio se movendo com suas mãos até a frente, chamando a atenção da maioria das pessoas. E quando aquele homem chegou ali na frente, o pastor olhou para ele e ele perguntou: pastor, Deus aceita um homem pela metade? E o pastor respondeu: sim, Deus aceita um homem pela metade que se entrega por inteiro. Mas Deus não aceita um homem inteiro que se entregue pela metade. Então nós precisamos compreender que a verdade do Evangelho é integridade. Integridade significa inteiro, íntegro, completo. Essa é a essência do Evangelho para nós. Eu queria compartilhar com vocês um texto que está em Lucas 15. Lucas 15 talvez seja o capítulo bíblico mais pregado evangelisticamente, porque nele está contida as 3 parábolas de Jesus, que fala sobre a ovelha perdida, sobre a dracma perdida e sobre o filho pródigo. Essas 3 parábolas, elas se deram em um contexto. Qual contexto, pastor? Jesus estava se comunicando e falando com publicanos e pecadores. Jesus estava se chegando àqueles que precisavam ouvir uma palavra, que ele sabia da condição espiritual deles, e Jesus se chegava a eles. Então fariseus e publicanos começaram a criticar a Jesus, dizendo que ele comia com pecadores, que ele se assentava com pecadores. Então Jesus se levanta e propõe algumas parábolas. Primeiro ele diz: um certo homem tinha 100 ovelhas. Depois ele diz: uma certa mulher tinha 10 dracmas. Depois ele diz: um certo pai tinha 2 filhos. E nessas parábolas ele nos ensina coisas profundas acerca das verdades espirituais, da maneira como eu e você devemos conduzir a nossa vida, e como nós precisamos ter um olhar bem atento àquilo que está acontecendo ao nosso redor. Eu queria ficar com a parábola das 10 dracmas e ler os versículos que estão entre o 8 e o 10. São apenas 3 versículos. Lucas 15, do versículo 8 ao versículo 10, diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Muito bem, queridos, alguns princípios se são revelados nessa palavra. Algumas verdades espirituais escondidas em talvez um texto muito curto do versículo 8. Aquela mulher, após perder a dracma, ela toma 4 atitudes. E é sobre essas 4 atitudes que eu queria falar com vocês essa noite. A primeira atitude é que ela acende a candeia. A segunda atitude é que ela varre a casa. A terceira atitude é que ela busca diligentemente. E a quarta atitude é que ela vai até achar, vai até encontrar. Essas 4 atitudes dessa mulher revelam princípios que nós devemos seguir. Quando nós conhecemos a palavra e não seguimos os princípios da palavra, os prejuízos na nossa vida vão cada vez aumentando mais. É possível você ouvir a palavra, você entender a palavra, até concordar com a palavra, mas não viver a palavra. E o segredo não está em ouvir e entender ou concordar.
O segredo está em viver a palavra, em fazer com que os princípios aprendidos com a palavra de Deus, seja num culto, numa pregação como essa, ou no seu devocional, naquela manhã, você possa sair daquele lugar e você viver aquele dia, lembrando do que você leu, vivendo o princípio que você crê, a partir do que a palavra de Deus está te ensinando. Os problemas que acontecem na nossa vida, e aqui dentro dessa parábola da mulher, das dracmas, nós vemos uma pessoa que perdeu algo dentro de casa. E eu vou dizer algo a vocês, a grande maioria dos nossos problemas acontecem dentro de casa, envolvem a nossa família. Isso, envolvem a nossa família. Envolve o irmão, envolve o pai, o casamento dos pais, o relacionamento entre os irmãos, relacionamento entre os pais e os filhos, entre os filhos e os pais. Ali está o lugar onde nós somos colocados muito à prova. E a Bíblia está recheada de situações assim. O primeiro grande problema que aconteceu foi entre dois irmãos. Entre dois irmãos, Caim e Abel. E não é um exemplo isolado. Davi teve problemas com seus irmãos? Teve problemas com seus irmãos. O que não falar da história de José, que foi odiado pelos seus irmãos por causa de seus sonhos, que só não foi morto pelos seus irmãos, porque um deles, chamado Rúben, teve uma ideia: ei, não vamos matar o garoto, vamos vendê-lo como escravo. Esses problemas que acontecem dentro das nossas casas devem, no mínimo, nos fazer compreender que nós precisamos colocar os nossos olhos bem atentos para aquilo que está acontecendo dentro da nossa casa. Casamentos estão desmoronando, filhos estão sendo ofendidos, desprezados, pais estão sendo abalados e frustrados por suas pretensões. Há muitos casamentos com maridos inseguros, maridos avarentos, maridos agressivos, esposas desconfiadas, bravas, inquietas. São problemas que estão rondando a nossa casa. E o inimigo só quer uma brecha para poder então entrar ali e causar um tumulto. Sabes qual é a missão do inimigo? O diabo veio para... Jesus quem revelou isso, hein? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então ele não vai abrir mão da sua missão. Se ele encontrar um lugar para estar na sua casa, ele vai fazer exatamente aquilo para o qual ele veio. Ele vai cumprir a sua missão. E nisso ele é determinado. Uma vez eu falei algumas virtudes do inimigo. E uma irmã disse: pastor, você está praticamente elogiando, né? Eu disse: ele tem muitas virtudes mesmo. Persistência, perseverança, convicções, foco naquilo que ele quer. Nós é que muitas vezes somos distraídos. Nós é que achamos que podemos conviver com ele como se ele fosse alguém seguro. Damos a eles oportunidades de estar na nossa vida, através de atitudes erradas que nós tomamos. E não pense que as brechas abertas por nós, em nossa vida espiritual, vai ser ignorada pelo inimigo, porque ele está esperando uma oportunidade. Vocês já ouviram? Porque está na Bíblia dizendo que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está procurando uma oportunidade. E se você der uma oportunidade, não tenha dúvidas de que ele vai entrar com tudo e vai massacrar você, e vai massacrar a sua casa, e vai massacrar seus filhos, e vai destruir o seu casamento.
Sim, é importante que eu e você como igreja entendamos e tenhamos uma dose de realidade muito grande com quem nós estamos lidando. Não existe acordo com o inimigo. Não existe acordo de paz. Não existe criança, idosos, ele respeita idosos. Não respeita idosos coisa nenhuma. Não respeita crianças, não respeita ninguém. Se nós não tratarmos de cuidar da nossa casa, não vai ser o inimigo que vai cuidar. Ele vem para destruir. Ele vem para causar todo tipo de desgraça. Quantos homens abriram brechas espirituais na sua casa, quando iludidos pelo inimigo, acharam que podiam ter uma aventura. Encontraram alguém, uma mulher, imaginaram que poderiam ter um momento diferente na sua vida. Por uma carência, por qualquer uma desculpa. Mas acharam que aquilo poderia ser inofensivo e tiveram suas vidas destruídas. Se eu fosse buscar na Bíblia apenas um exemplo, eu daria o de Davi. Vocês acham que todos conhecem a história de Davi, amém? Todos sabem do que aconteceu com Batseba, Urias, todo mundo conhece essa história. Vocês acham que quando Davi, lá do seu palácio, observou e viu Batseba e a desejou, ele queria algo além de um momento de prazer com ela? Ele só queria uma aventura. Ele só queria ter aquela mulher porque ele tinha outras, mas ele queria aquela que não era dele. E por causa da brecha que Davi abriu, o que aconteceu? Toda uma cadeia de desgraças e tragédias foram seguindo o problema que Davi gerou. Uma cadeia de sequelas tão desastrosas na casa de Davi. Primeiro, Davi, após ter a sua noite de amor com Batseba, descobre que ela está grávida. Problema número 2. Eu preciso dar um jeito. Não conseguiu resolver porque o marido dela era muito íntegro, nem em casa entrou. Então ele dá um jeito de matar Urias. Depois a criança que Batseba engravida morre. Depois, mais adiante, o seu filho Absalão se apaixona por sua irmã Tamar. Aminon se apaixona por Tamar. Toma Tamar à força, chama-se como? Estupro, dentro do palácio real. Absalão, revoltado com a atitude de Davi, que praticamente não fez nada, vai lá e mata Aminon, mata o seu meio-irmão Aminon. Depois Absalão foge, faz um levante contra o seu pai e é morto por um dos generais de Davi, Eliabe. Vocês estão observando a cadeia de desgraças que aconteceu apenas a partir de um pequeno pensamento de que ele poderia ter uma aventura, uma pequena aventura, que era tão inofensivo e não ia prejudicar ninguém. Mas ele abriu uma brecha para dentro da casa dele, para dentro da sua família, e a consequência veio sobre os seus filhos, veio sobre ele mesmo. O choro de Davi na morte de Absalão é uma coisa dolorosa de ler. Quando chegam para Davi para dizer o que aconteceu com Absalão, Davi começa a gritar, dizendo: Absalão, meu filho, meu filho. E ele grita 3 vezes: Absalão, meu filho, meu filho. Porque um pai que coloca um nome desses numa criança sonha o melhor para ele. Absalão vem de uma junção de 2 palavras hebraicas, Abba Shalom, o pai da paz.
Ele sonhou para aquele filho um futuro de paz, mas por conta de suas atitudes, ele abriu brechas que foram terríveis para que ele trouxesse maldição para dentro da sua própria casa. E é sobre esse cuidado que nós devemos ter com a nossa casa, é que eu quero falar sobre essa dracma perdida. A primeira atitude daquela mulher foi acender a candeia. Acender a candeia significa acender a palavra, é colocar a Bíblia, é colocar ela no dia a dia da casa. Lâmpada para os meus pés, está lá em Salmo 119, e versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O desafio para nós hoje como igreja é manter a palavra viva, é mantê-la no dia a dia da nossa casa, é conseguir reunir a família ao redor da palavra. Jesus diz em João 8:12, eu sou a luz, Ele é a claridade. Quando nós estamos andando em algum lugar, nós precisamos de uma boa iluminação, para que nós não venhamos a tropeçar, para que nós não venhamos a nos acidentar, para que não venhamos a causar um problema ou um dano a outras pessoas. É preciso que haja luz. À noite você não consegue caminhar se você não tiver uma boa iluminação. A palavra deve ser o princípio constante na nossa vida. Ore pelos seus filhos, declare vida sobre eles, abra a palavra e leia a palavra de Deus na frente de seus filhos. Ah, pastor, mas o meu filho tem 6 meses, ele nem entende. Leia a palavra para ele, mesmo que ele não entenda, declare a palavra de Deus sobre a vida dos seus filhos. Eles são a herança do Senhor na sua vida, eles serão alimentados por aquilo que você estiver colocando sobre ele. Eu me lembro de quando Moisés encontra Deus na sarça. Vocês lembram daquela passagem onde Moisés está ali no deserto e uma sarça pegando fogo? Moisés olha para aquela sarça e Moisés se admira da sarça e ele começa a se aproximar para ver o que estava acontecendo. Então Moisés escuta uma voz. E sabe o que aquela voz disse? Pastor, eu sei que ele diz assim: tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu estás é santo. Sim, mas antes disso, o que é que ele diz? Ele diz assim: Moisés, eu sou o Deus dos teus pais. Eu sou o Deus dos teus pais. O próprio Senhor deu testemunho de Arão e Joquebede, pais que conduziram o conhecimento de Deus sobre a vida de Moisés. É essa palavra que deve estar viva em nossos corações. A palavra de Deus deve estar viva em nossos corações. Estar na igreja é muito bom, ouvir a palavra na igreja é muito bom, mas nós precisamos ouvir a palavra de Deus em casa. É na nossa casa que nós devemos abrir a palavra e falar a palavra, não somente para os nossos filhos, mas para a nossa esposa, para o marido, para você mesmo. Você tem que declarar a palavra de Deus tem que ser aberta. A palavra não pode estar apenas em algum outro lugar, tem que estar na sua casa, sendo lida. Quantos crentes só ouvem a Bíblia na igreja, porque não tem contato com a palavra? Há uma história que conta, essa eu não sei se é verdadeira, acho que não, acho que são ilustrações do reino de Deus, mas o pastor foi visitar um irmão, e aí pediu a Bíblia dele, viu que a Bíblia estava muito empoeirada, abriu a Bíblia daquele irmão e leu. No final disse: irmão, um cantinho da minha unha está me incomodando, me arranja uma tesourinha. O irmão arranjou a tesourinha, o pastor tirou o cantinho de unha, e o pastor colocou a tesourinha dentro da Bíblia e devolveu para o irmão. Meses depois o pastor volta na casa daquele irmão para visitá-lo,
E quando chega, começa a conversar com o irmão, o que é que o pastor diz? Irmão, meu cantinho de unha não melhorou, me arranja aquela tesourinha. E ele diz o quê? Pastor, sumiu desde o dia que o senhor esteve aqui. O que nós estamos fazendo com a Bíblia? Ela não pode ser uma figura decorativa na nossa casa, na nossa cabeceira da cama, ou em qualquer lugar. Muitos de nós já nem tem mais Bíblia. Ah, pastor, eu tenho uma Bíblia no aplicativo. Tudo bem, tem a sua Bíblia no aplicativo, mas você lê a palavra, você medita na palavra, porque o que nós estamos falando é sobre acender a candeia, é sobre manter a palavra viva, é sobre ter uma vida de devocional. E a grande maioria de nós, gente, a grande maioria de nós tem dificuldade em ter um devocional. Essa é a verdade. Nós até nos empolgamos em algum momento, compramos um devocional, Café com Deus Pai, e aí a gente começa, e de repente aquela empolgação que você teve nas primeiras semanas não se mantém até mais um tempo. Nós vamos ter constância com a palavra, para que a palavra seja a luz na nossa casa. Manter a palavra viva é acender a candeia. A segunda atitude daquela mulher, qual foi? Primeiro foi acender a luz, e segundo, varrer a casa, né? Até porque ninguém ia varrer a casa com a luz apagada, né? Ela fez certinho, ela acendeu a luz e depois ela foi varrer a casa. Manter a vida limpa, queridos. Nós precisamos tirar tudo aquilo que tem feito separação entre nós e o nosso Deus. Varrer a casa é manter a vida limpa. Uma vez um irmão perguntou assim: pastor, qual é o problema que faz a gente que é crente ter problema? Qual é o problema que faz a gente que é crente ter problema? Primeiro que o fato de sermos crentes não nos isola dos problemas da vida. Mas nós precisamos compreender que certos princípios devem ser mantidos para que problemas outros não venham a assolar a nossa casa. Nós estamos falando de varrer a casa. Então, quando você está falando de varrer a casa, você não está olhando só para a sua própria vida. Você está olhando para a vida do seu filho, você está olhando para a vida da sua filha, do seu marido, da sua esposa. É nesse ambiente de casa, de lar, que nós devemos compreender se as atitudes que nós estamos tomando vão fazer a diferença para nós. E vão. Deus tem princípios simples, queridos, que Ele não abre mão. Não abre mão de princípios simples. Pastor, fale um princípio bem simples aí. Bem simples mesmo. Falar a verdade. Falar a verdade. É um princípio simples que nos protege. Você protege sua esposa lhe protege. Você protege seus filhos lhe protegem. Em uma casa onde há mentiras, onde há enganos, onde há traições, o inimigo encontra exatamente o ambiente ideal para ele fazer florescer inúmeros problemas que vão trazer consequências desastrosas para dentro da sua casa. Varra a sua casa. Varrer a casa é uma atitude contínua, certo? Quantas vezes vocês, não me respondam, tá? É uma pergunta retórica. Quantas vezes vocês acham que durante uma semana vocês devem varrer a casa? Só pensem. Alguém vai dizer: pastor, eu acho que numa semana varrer uma casa uma vez está bom. Tá bom? Uma vez por semana, vou dar uma varridinha na casa aquela. Por cima, pastor. Não é nem aquela que varre e passa o pano, não. É só para dar aquela limpeza para tirar o grosso. Não tem? Vocês falam aqui também assim, tirar o grosso? Lá no Ceará a gente fala tirar o grosso, que é só tirar aquilo que está aparente.
Não tem preocupação de deixar de fato bem limpinho mesmo, né? Varrer a casa de verdade, limpar o chão de verdade, é você, depois que terminar, ter coragem de deitar nele, no chão, de tão limpinho que está. Você não vai sujar sua roupa, você não vai se infectar com nada, porque ele acabou de limpar. Então, quantas vezes você limpa a casa? Uma vez por mês, tá bom? Não, né? É muito pouco, uma vez por mês, né? Uma vez por mês é muito pouco mesmo. Uma vez por semana, temos um acordo? Não, né? Quantas vezes? Uma vez por dia? Pelo menos uma vez por dia? Uma vez por dia, tá bom? Temos um acordo aqui. Quem não vai à casa uma vez por dia está em maus lençóis, viu? Porque está todo mundo concordando que a casa tem que ser varrida uma vez por dia. Então, se você faz isso, você está dentro aqui do acordo que nós tivemos aqui, de que você tem que limpar a sua casa uma vez por dia. Se você se preocupa em parar para limpar a sua casa, para limpar o chão da sua casa, para tirar as impurezas, a sujeira que está ali, por que você também não para limpar a sua vida? Para perceber quais são as sujeiras que estão se acumulando no seu coração. Vocês já ouviram falar de pecados de estimação, né? Por que não nessa faxina não limpar isso também? Essa limpeza da casa que ele tem a ver com o casal, tem a ver com os filhos. Muitas vezes os nossos filhos estão fazendo coisas que não deviam, e a gente não sabe. Pastor, mas se eu não sei, como é que eu posso limpar? Se eu não sei que ele está fazendo coisa errada, você vai descobrir. Olha aí, glória a Deus. Deus vai te dar sabedoria, você vai descobrir. Pastor, mas se ele for bom mesmo assim, de mentira, e não deixar nem transparecer nem nada, mesmo assim, quando você dobrar o seu joelho, você vai orar pela vida do seu filho e vai dizer: Senhor, quero te pedir por misericórdia sobre a vida do meu filho. Por acaso, se ele estiver fazendo alguma coisa errada, o Senhor perdoa ele. Senhor, revela a tua verdade sobre a vida dele. Você sabe quem fazia isso? Jó. O livro de Jó diz que ele constantemente fazia sacrifícios e orava a Deus pelos seus filhos, porque dizia: pode ser que os meus filhos tenham feito alguma coisa que tenha ferido o coração de Deus, e então eu vou a Ele e peço pelos meus filhos. Isso é varrer a casa, isso é deixar um ambiente limpo, orar dentro de casa. Não é só as mulheres, os homens também. Eu vejo vídeos na internet, às vezes sempre mulheres orando dentro da sua casa. Senhor, abençoa esses lugares aqui. Nós homens também precisamos fazer esse trabalho. Precisamos ter esse tempo de orar por aqueles lugares. Pastor, e faz diferença? Faz. Faz e se faz. Vá lá no quarto do seu filho. Vá lá no quarto da sua filha e ore lá. Coloque as mãos ali naquele lugar onde ela dorme, onde ele dorme, e abençoe a vida dele. Senhor, que durante o tempo em que ele estiver deitado nessa cama, o seu sono seja tranquilo, que meu filho, a minha filha não tenha pesadelos, não venha ser atormentado por nenhuma seta que o inimigo venha lançar sobre a vida dele. Isso é varrer a casa. Varrer a casa é uma preocupação constante, não é uma coisa aleatória, é constante. Você não faz a limpeza da casa, você não varre a casa somente quando ela já está podre, quando você está levantando os pés para não arrastar a sujeira, não. Você limpa ela preventivamente, né? Às vezes as pessoas até dizem assim: vai varrer a casa por quê? Está nem suja. Tem gente que é assim, né? Não, para que isso? Ou então quando você pede para ele ou ela lá fazer, né? Mas fazer agora, lavar isso aqui não precisa, não está sujo. Ora, claro que está. Só não está o quê? Aparente. Então você faz aquilo preventivamente. Isso é varrer a casa, é cuidar para que sujeira não acumule
na sua casa, na sua vida, nem na vida dos seus filhos. Terceira atitude dela, busca com diligência. O que é buscar com diligência? Buscar com diligência é manter a dedicação. Dedicado, faz com diligência, faz com detalhe, não faz de qualquer jeito, faz cuidando para que seja bem feito. Quando fala que ela buscou com diligência, é porque onde ela passou, ela olhou bem no detalhe, para ver se a sua dracma não estava ali. Ela não teve que voltar 3 vezes no mesmo ambiente, procurar a dracma de novo, porque da vez que ela foi, ela procurou com detalhes, com diligência. Quando nós estamos fazendo algo para o Senhor no reino, nós devemos fazer com diligência, com detalhe, observando, cuidando, para que aquilo que foi colocado na sua mão como responsabilidade seja bem feito. Vamos lembrar do que está em 1 Coríntios 10 e 31, que diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou também o que está escrito em Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 23, que diz: tudo. Vocês sabem o que é tudo? No grego, a palavra tudo significa tudo. No hebraico, a palavra tudo significa tudo. Em qualquer língua, a palavra tudo significa tudo. Então você não pode tirar coisas que você acha que são menos importantes. O que o texto sagrado diz é tudo. Colossenses 3, 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a saber, a Cristo, o Senhor é quem estás servindo. Manter a dedicação é não perder o ritmo. Tinha gente que no começo dava tudo, passados 5 anos não está dando mais nada. Brincando, pastor. Mas tem gente que é assim, gente empolgada. Às vezes começa algo e começa com muita dedicação, mas daqui a pouco começa a perder o interesse e já não é mais a mesma coisa. Eu até às vezes digo que tem gente que quando não era crente, era mais empolgado e mais dedicado. Passou a ser crente, perdeu aquele ânimo, aquela empolgação, aquela vitalidade, aquela vontade de pular, aquela vontade de gritar, aquela vontade de gastar energia. Antigamente o camarada passava jogando videogame a noite inteira. Hoje em dia você chama o jovem para uma vigília, ele diz: rapaz, eu não aguento não, a vigília toda não. Se for só até 10 horas da noite, até que eu fico. Mas se for para virar a noite, eu não dou conta, eu durmo. Mas você, quando não conhecia o evangelho, você virava a noite jogando. E que agora você já morreu. Tem irmão que quando não era crente, ele chegava no bar para beber, e ele chegava: bora, quanto é que é aí? É tanto, vou pagar aqui para todo mundo, uma rodada aqui, uma cerveja aqui para cada mesa, todo mundo. Aí pagava. Aí chegava para jogar sinuca, vou pagar aqui 10 fichas. E o bicho era valente. Quando é crente, irmão, não paga um pastel na cantina da igreja para ninguém. Ele perdeu a valentia. Ele era valente lá fora, agora ele virou era um leão, virou um gatinho. Aquela empolgação toda passou. Nós temos que ser intenso, irmão, intenso. A gente, quando vê certas pessoas assim, que a pessoa é muito intensa, a gente fala: a pessoa chega, parece que é doido, né? A pessoa... Sim, não, é assim a gente tem que ser, irmão. O apóstolo Paulo, antes de se tornar Paulo, ele era um perseguidor da igreja. E vocês acham que ele brincava em serviço? Não. Ele ia nos lugares e pegava a carta para poder matar os crentes. Eu quero matar. Eu queria só uma autorizaçãozinha para poder matar, quando eu encontrar um deles fazendo e pregando Jesus por aí. Tu podia me dar uma cartazinha só para me matar? Aí ele saiu com a cartazinha para matar. Aí Jesus encontra ele no caminho, né, de Damasco,
dá uma queda nele, quer dizer, não sei se ele caiu do cavalo ou não, que essa é outra batalha aí, não sei se ele caiu do cavalo, só sei que ele viu uma luz, e a voz do céu que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo era um perseguidor intenso, ele era um perseguidor intenso, mas quando Jesus entrou na vida dele, ele passou a ser um pregador intenso. Paulo pregava em todo lugar, há tempo, fora de tempo, se havia ocasião ou não, ele estava pregando. O pessoal dizia: rapaz, não pode não. Ele disse: mas eu gosto de pregar, é onde não pode. Não, mas aqui já tem muito Deus. Ele disse: peraí, deixa eu encontrar aqui tinha um altar ao Deus desconhecido. Ele disse: eu vou pregar aqui, porque o Deus que eu quero pregar, ele não conhece. Então, atenienses, vós que sois tão nobres, e honrais ao Deus desconhecido, eu venho falar sobre ele. E pregou, e disseram: não, vamos matar você aqui. Ele subiu no muro, botaram ele dentro de uma cesta. Irmão, você já pensou uma situação dessa? O homem entrou dentro de uma cesta e desceram ele na corda, escondido, para ele não morrer. Passou por várias situações de morte, naufrágios, açoites, tantas situações. Escrevendo aos Coríntios, ele disse assim: eu me gastarei e me deixarei gastar por causa das vossas almas. Esse é o mesmo Paulo que antes queria uma cartinha para matar os crentes. Agora ele fazia tudo intensamente pelo Evangelho. E o Senhor quer isso de mim e de você, a sua intensidade. Ele lhe quer por inteiro, completamente entregue ao reino, completamente capaz de dedicar tudo que você é, tudo que você sabe. Uau! Tem tanta gente inteligente, capacitada, cheia de talentos, mas que muitas vezes esconde isso e não coloca a serviço do reino. Às vezes ninguém nem sabe, o irmão está 5 anos na igreja, daqui a pouco pega o teclado e começa a tocar. Diz: irmão, onde é que você estava? 5 anos aqui, nem sabia que você tocava teclado. Porque muitas vezes eu não quero me envolver, eu não quero me entregar. Mas essa noite eu estou aqui para dizer para você que é necessário você se entregar. Você tem que fazer com dedicação. Você tem que fazer com intensidade. O tempo todo. Não é só no começo, é o tempo inteiro. Pastor, mas a minha igreja já está fazendo 5 anos. Então é só o começo. 5 anos é só o começo. A criança está começando a falar direitinho agora. 5 anos. É o começo, queridos. Nós estamos lá em Fortaleza, há 27 anos, na Igreja Batista Ágape. A Igreja Batista Ágape está lá em Campinas, há 37 anos. Outras igrejas por aí têm mais de 100 anos. E a Igreja de Cristo, fundada lá em Jerusalém, tem mais de 2.000 anos. E não perdeu a intensidade. Não perdeu a pegada. Não perdeu o calor de fazer o Evangelho de Deus seguir e alcançar. Essa mulher foi diligentemente. E por último, qual é a sua atitude? Ela foi até achar. Até achar significa manter a persistência. Sabe, muitos de nós desistem quando acha que não encontrou ou que não conseguiu. Muitas vezes nós pensamos que não vale a pena, porque não somos reconhecidos pelo que fazemos. E eu quero dizer algo a você: o maior e melhor reconhecimento vem de Deus. E ele não vai ser entregue aqui, ele vai ser entregue na eternidade. Nós temos algo preparado para nós chamado galardão, recompensa. Que esse será dado pelo Senhor, para mim e para você. E o apóstolo Paulo, mais uma vez, se destaca nessa declaração. Quando, já sabendo de sua morte em prisão, ele escreve assim a Timóteo, e diz: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé.
Uma vez ouvindo o pastor Luciano Subirá, ele dizia, não importa como você não importa como é o caminho, importa que você chega lá no final. Você tem que chegar. Muita gente caminha bem, mas não chega. Nós vamos chegar. O apóstolo Paulo chegou. Ele disse, terminei a carreira, guardei a fé. Aí ele faz essa declaração lindíssima, ele diz, agora, o que me resta é receber a coroa da glória, que está reservada para mim, mas não somente para mim, mas para todos quantos amam a vinda do Senhor. Então nós temos essa gloriosa recompensa a receber. Faça com diligência a obra de Deus. Cuide da sua casa como seu sacerdócio. Um dia você dará conta daquelas pessoas que foram colocadas para que você cuidasse. Eu me lembro de uma história que também é daquelas ilustrações do reino de Deus, tá? Não é história baseada em fatos reais. Mas a história é a seguinte. A igreja já estava no céu e havia uma fila para receber as recompensas. Naquela fila, várias igrejas estavam organizadas. E o pastor estava ali com a sua igreja, a igreja dele estava na frente, muitos irmãos, e ele estava mais atrás da fila para receber também a sua coroa, a sua recompensa. E ele olhou e tinha uma irmã lá na frente. E ele ficou observando o que estava acontecendo com ela. Ele não conseguia ouvir, mas ele viu que o anjo pegou uma grande coroa cravejada de diamantes, assim bem grande, e colocou na cabeça daquela irmã. E ele disse, uau, uau, se aquela irmã da minha igreja, que faltava os cultos, né? Ficava por ali, ela recebeu uma coroa daquele tamanho, eu tenho que preparar o meu pescoço, porque a minha coroa vai ser muito grande, eu nem vou conseguir andar com essa coroa aqui no céu. E aí chega a vez do pastor, e o anjo pega uma argolinha e bota na cabeça do pastor, e o pastor indignado, eu não entendi, a irmã da minha igreja lá, mal fazia nada, ganhou uma coroa, eu ganhei só uma argolinha. E aí o anjo diz assim para o pastor, pastor, se não fossem as orações daquela irmã pela sua vida, nem aqui o Senhor tinha chegado. Misericórdia. Para quem nós estamos fazendo? O que nós estamos produzindo no reino? Para quem é? Muitas das nossas obras, quando forem colocadas à prova, serão queimadas. Mas as obras de prata, de ouro, serão refinadas pelo fogo. É o que diz a palavra de Deus. O que estamos fazendo para quem é? Vamos até o fim? Vamos buscar diligentemente a dracma perdida? Vamos buscar até encontrar? Não podemos parar. Há uma palavra de Deus para Daniel que diz assim, tu, porém, meu servo Daniel, vai até o fim. Persevere. Não desista por nada. Coloque no seu coração uma firme determinação de fazer a obra de Deus da melhor forma que você puder e vá até o fim. Prossiga, porque você está servindo ao Rei. E aqueles que servem ao reino de Deus sabem que estão fazendo a boa obra. E a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, para te conduzir até o final. Ele vai te capacitar, Ele vai cuidar de você. Vai ter dias ruins, pastor? Vai ter dias ruins. Só não vai ter um dia que o Senhor não esteja com você. Vai ter o dia da dor, mas você vai estar com dor e com Jesus. Vai ter o dia da tristeza, mas você vai estar com a tristeza e com Jesus. E Ele vai tirar do teu coração aquele sentimento de tristeza. Andar com Jesus é andar seguro. Mesmo que venha gigantes na sua frente, não desista.
O Senhor é com você. Eu queria que o grupo de louvor viesse, nós vamos cantar uma última canção. Eu queria que você entendesse algo, mesmo que você se sinta fraco. Não sei se vocês já se sentiram fracos, eu já me senti fraco. Mas esse não é o motivo para desistir. A palavra de Deus me diz que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando estou fraco é que sou forte. Muitas vezes a gente diz assim: Senhor, está demorando muito. Eu queria que algo já tivesse se cumprido na minha vida. Eu digo a você: não desista. Não desista porque está demorando. Não desista porque você se acha fraco. Não desista porque você está vendo gigantes. Não desista por nada. Pastor, mas teve uma batalha bem aqui que eu lutei e eu perdi essa batalha. Mesmo assim, se levante e continue lutando. Continue lutando. Não desista por nada. Não desista por nada. Eu queria que você ficasse de pé nessa hora. Eu não sei se você está enfrentando um gigante, como uma enfermidade. Muitas pessoas estão enfrentando lutas com doenças. E nessa noite eu libero uma palavra de cura sobre a sua vida. Que venha a cura do Senhor sobre você, sobre a sua casa. Se você está aqui orando pelo seu filho, marido, esposa, parente, que a cura do Senhor venha sobre a sua casa. Que haja liberdade, livramento sobre a sua casa. Pai, no nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, aqui está a tua igreja, o teu povo que se reúne nesse lugar, que se levanta, Senhor, aqui para te adorar, para levantar nesse lugar um altar de adoração. Nós declaramos, Senhor, a tua palavra sobre a vida de cada um deles, palavra de vida, palavra de restauração, palavra de cura, palavra de conserto. Pai, que no nome de Jesus, toda e qualquer seta que tenha sido lançada contra a vida deles, caia por terra agora em nome de Jesus. Prevaleça a tua palavra, Senhor, seja estabelecido o teu reino na casa de cada um deles. Que o inimigo que tenha preparado alguma armadilha para fazer destruir o casamento, para fazer destruir a harmonia do lar, toda e qualquer cilada do inimigo seja desfeita em um nome de Jesus. Pelo poder e autoridade que há nesse nome, pelo poder e autoridade que há nesse nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus tem poder. Eu declaro sobre a sua vida, sobre sua casa, sua família, o poderoso nome de Jesus. Aleluia!